A paz do Senhor, meus amados irmãos, sou o pastor Marcos André, esse é o nosso canal Clube da Teologia, canal de estudos da Palavra de Deus. E vamos aqui a mais um vídeo da nossa Escola Bíblica Dominical, o nosso vídeo de apoio, a nossa pré-aula para a lição de número 13 da revista da CPAD. A lição aí de adultos, né? A revista de adultos da CPAD. E o tema dessa lição é Aviva, ó Senhor, a tua obra. Esse tema da lição, né, é aqui o último do trimestre, tá bom? Estamos fechando o trimestre em nome de Jesus, tá? Você já pode agradecer a classe por ter comparecido esse trimestre aí, tá bom? E já se preparar para o próximo, tá? E o tema da lição aqui, ela é muito interessante, né? Porque ele vai ele é o tema do trimestre, então você pode fazer assim, até como se fosse um resumo, você que quiser fazer um encerramento aí do trimestre, tá bom? Eu vou passar esse vídeo aqui da lição, tá? Vou deixar aqui algumas coisas importantes, interessantes para você aplicar na sua aula, tá? Segue aí as nossas dicas, com certeza você vai dar uma excelente aula. Amém, meus irmãos? Vamos então a essa lição aí que está abençoada, tá? A última lição do trimestre. Eu peço, antes de entrarmos nessa lição, deixa o seu like aí no nosso canal, tá bom? Para poder aqui ajudar o canal. Eu peço aos irmãos o seguinte, né? Esse canal é pequeno, estamos começando agora, na verdade. Ainda vou tentar ver câmera, essas coisas ainda, tá? Então eu peço que os irmãos não deixem de dar o seu like aí para ajudar a gente. Tem muito canal grande aí, tá? E a gente tá somos só um café pequeno no meio deles, não é verdade? Vamos lá então aí essa lição que está maravilhosa. Bom, aqui na introdução, o tema aqui na introdução já diz assim, ó, vou ler o primeiro parágrafo, diz, ó, encerraremos este trimestre com o clássico texto do profeta Abacuque. Nele, o avivamento indispensável à igreja do Senhor Jesus está revelado. Amém? Você conhece o texto, né? A lição aqui que ele está falando, onde o profeta Abacuque vai fazer a sua oração, tá? Ele vai clamar ao Senhor por um avivamento. Meus irmãos, aqui duas coisas importantíssimas. Você, professor, não deve não deve deixar de observar isso daqui. Primeiro, vamos ver o tema do trimestre. Né? O tema do trimestre, o trimestre todo falou de avivamento, né? Então o tema todo foi falar sobre avivamento. Isso aqui é importantíssimo. O objetivo desse trimestre. Qual foi o objetivo? Né? Passar para o povo a necessidade de um avivamento. Mas aqui vamos tratar agora do objetivo desta lição. Essa lição ela tem um objetivo específico, particular. É o objetivo de incutir no povo, né, nos irmãos, nos alunos, a necessidade do avivamento. Olha o que diz o terceiro objetivo da lição. Conscientizar a respeito da necessidade de um verdadeiro avivamento. Ou seja, o povo tem que desejar o avivamento. Não é só a gente ficar aqui como liderança, né? Você, pastor de igreja, ou você, professor de escola dominical, ficar desejoso de um avivamento. Toda a igreja tem que ser, estar atenta a essa necessidade. E nós, professores de escola dominical, temos essa incumbência. Você, meu irmão, tem essa incumbência de passar para os seus alunos essa necessidade, tá? A lição vai nos mostrar isso daí, tá bom? Vamos tratar disso aí. Você vê como é que o profeta Abacuque deseja um avivamento? Então, o objetivo é fazer cada aluno desejar o avivamento como o profeta desejou. Bom, no segundo parágrafo ele diz assim, ó, nunca houve uma necessidade tão premente de a igreja visível ser poderosamente avivada. Bom, aqui, né, tem uma fala muito interessante, né, do comentarista, e você pode estender aqui uma pergunta para os alunos. Já inicia assim com essas perguntas, né? Isso aqui é muito importante. Você puxa a classe na interação, puxa os alunos para interagir na aula. Isso é muito importante. Estenda a pergunta assim, meus irmãos, o que seria igreja invisível, perdão, igreja visível? Como o comentarista está falando, o que ele se refere quando ele fala a igreja visível? Porque ele está falando que é premente que a igreja visível, né, ser poderosamente avivada. Então, o que é a igreja visível? Aí você estende a pergunta, deixa eles responderem e depois você pode comentar, né, a resposta deles e tudo mais, trabalhar isso daí. Porque igreja visível se refere às igrejas locais no mundo todo.
Nós temos a igreja invisível, que é aquela igreja, né, que vai morar no céu. Ou seja, ela está espalhada nos 4 cantos da terra, né? Tem irmãos, cada igreja tem irmãos salvos e irmãos não salvos. Então a igreja invisível é a igreja que vai ser salva, né? A igreja com I maiúsculo, tá? E a igreja, essa é a igreja invisível. E a igreja visível? A igreja visível é a igreja local, né? A igreja dos membros locais ali, tá bom? Essa é a igreja visível, tá? Então é premente, né? É necessário que é um foco que essa igreja visível seja avivada. Amém, meus irmãos? Então nós precisamos de um avivamento nas nossas igrejas locais. É isso aqui que a lição está tratando. Vamos lá, vamos entrar aqui na lição. Não se esqueça do like, tá bom? E vou já deixar aqui na descrição do vídeo os links para você adquirir os meus livros, né? Os meus livros, temos 2, né? O Maior Milagre de Jesus, foi publicado em 2021, tá bom? E Livro das Obras Contexto. Esse é um novo livro, um livro de poesia muito interessante, você vai amar esse livro, tá bom? Os 2 livros são uma benção, tá? Vai ficar o link aí na descrição para você. Vamos aí então, primeiro tópico, o clamor pelo avivamento. Esse é o primeiro tópico e o primeiro subtópico, a intercessão angustiada do profeta. A intercessão do profeta Abacuque. No primeiro parágrafo já diz assim, ó: Abacuque sofreu diante da iniquidade avassaladora em Judá. Como mensageiro de Deus, o que podia fazer era clamar ao Senhor de todo o coração. Tá? Aqui a gente vai entender, que fala do sofrimento de Abacuque, né? Ele fala da iniquidade avassaladora em Judá. Bom, meus irmãos, a gente tem que entender o seguinte, né? Isso aí eu coloco no meu subsídio, inclusive vai estar um link na descrição também para você que quiser adquirir o meu subsídio. Mas lá é bem completo, né, o subsídio, mas aqui eu faço alguns comentários sobre ele. E um deles é o que eu vou te falar agora. O profeta Abacuque, ele viveu num tempo onde não havia escolas em Israel. Não havia sinagogas, não havia como ensinar o povo a palavra de Deus. E por causa disso, o povo dependia das lideranças. A responsabilidade do ensino era dada aos pais. Tá? Você deve se lembrar do texto de Deuteronômio 6, verso 6, onde Deus manda que a mensagem da palavra, que o ensinamento da lei fosse dado dos pais. Os pais deveriam incutir nos filhos, tá bom? Então, essa era a responsabilidade do ensino em Israel. Mas por conta disso, né, por causa das lideranças, das próprias famílias não terem terem perdido isso daí, a idolatria estava muito forte. Então, o ensino ficou muito fraco. E o próprio profeta Oséias vai mencionar isso no seu livro, Oséias 4:6, ele vai dizer que o povo foi destruído por falta de conhecimento. Então, por conta da falta de conhecimento, você vai ver que o povo se afasta de Deus em Israel. Tá? E o profeta Abacuque vai viver nesse tempo, o tempo de uma grande iniquidade, grande apostasia. Então, ele clama a Deus porque ele está vendo a nação se destruindo. Tá? É isso aqui. Agora, a gente vai ver, não tem tanta diferença do tempo de Abacuque para os nossos tempos, nossos dias. A gente vai ver que o povo, quando fala nação de Israel, povo de Deus, a gente traz a igreja, né, como o novo Israel de Deus. E a gente vê também a apostasia muito grande no nosso meio. Vamos lá, então, no segundo parágrafo. Aqui no segundo parágrafo, diz assim, ó: além disso, o que mais angustiava o profeta era o fato de perceber que Deus aparentemente não havia agido prontamente contra a corrupção espiritual e moral. Então você vai ler aqui no livro do profeta, vai ver que ele se angustia, porque aparentemente Deus não está agindo, né? A gente vê isso daí acontecer. Aqui eu até menciono no meu subsídio o seguinte: o profeta Abacuque, tá? Pega bem isso aí, professor, que isso é importante para você passar para os alunos. O profeta Abacuque, ele entendia, ele achava que Deus não estava agindo. Por quê? Porque ele não estava entendendo a obra de Deus, o agir do Senhor. Ele não estava entendendo isso, ele não captou o que era, o porquê que Deus estava aparentemente estático, aparentemente não fazendo nada, né? Porque havia um tempo determinado. Tá? Havia um tempo certo para Deus fazer algo, tá bom? E hoje, nos dias de hoje,
Não está muito diferente. Aparentemente, quando a gente olha para a sociedade, para o mundo, né? Alguns até questionam por que Deus deixa tanta corrupção acontecer? Por que Deus está deixando tanta coisa ruim acontecer, tanta iniquidade? Né? O mundo jaz no maligno, por que está tudo desse jeito? Muita gente hoje até questiona a existência de Deus por conta disso, sabia? Muita gente questiona, será que Deus existe mesmo? Se Deus existisse, olha aí como é que está o mundo, como é que estão as coisas, Deus deixaria isso acontecer? Né? Então, aqui a gente tem que entender o agir de Deus, tá? A lição vai falar que tudo isso vem por conta da paciência e misericórdia do Senhor, tá bom? Deus não agiu no tempo que Abacuque queria, né? Do jeito que Abacuque queria, e também Deus não vai agir no nosso tempo do jeito que a gente quer. É tudo no tempo de Deus e do jeito que Deus quer. É isso que é importante saber. Vamos lá então, o próximo subtópico é o 2. E o tema desse subtópico é a aparente indiferença de Deus. Vamos já falar então disso daqui, né? O primeiro parágrafo diz assim, ó: não há indiferença de Deus na impiedade do homem. Na verdade, por causa de sua misericórdia e longanimidade, amém? Para com os transgressores, ele não age com juízo agora. Então, por que ele não age com juízo agora? Por causa da sua misericórdia e longanimidade. Amém? Olha só que coisa tremenda, né? Longanimidade, você pode também mais uma vez estender a pergunta, né? O que é longanimidade? Tá? Falamos na aula que fala sobre fruto do Espírito. O que é isso? É a paciência, né? Deus é de longo ânimo, né? Ele tem um ânimo longo, ele tem paciência, tá bom? Então, por causa da paciência e da misericórdia de Deus, ele não está agindo, né, conforme Abacuque queria. Né? Foi até o próprio Abacuque quem pediu, né, para que Deus, na ira, ele se lembrasse da misericórdia. Tá bom? A gente vai ver por que Abacuque faz esse pedido. Deixa eu ver se eu já tenho aqui. Tá, no terceiro parágrafo ele diz assim, ó: entretanto, haverá um dia em que ele responderá a todos os que desprezam sua palavra, conforme está escrito, os ímpios serão lançados no inferno, e todas as gentes que se esquecem de Deus. Está lá no Salmo 9, verso 17. Meus irmãos, aqui eu vou falar uma coisa interessante. Isso aqui é subsídio até de pregador, que eu vou dizer aqui para você, tá? Vale a pena tomar nota disso aqui para passar. Quando a gente fala em misericórdia de Deus, Deus está dando um tempo, Ele está sendo paciente. Quando a gente vê dessa forma, a gente vai entender que as coisas, que tudo vai ter um tempo certo, tá? E tudo que está acontecendo não está sendo apagado ou esquecido por Deus. Veja o que diz Apocalipse, tá? Isso aqui é importantíssimo. Apocalipse 16, verso 1. E eu vi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Aqui em Apocalipse 16, 1, fala do derramar das taças da ira de Deus. Ou seja, preste bastante atenção, taças são os recipientes para acumular líquido. Taças da ira de Deus é porque a ira de Deus está sendo acumulada nesses recipientes. Tá? É isso que a mensagem de Apocalipse nos mostra. E que num dado momento, no momento certo, no momento oportuno, vai ser derramada a ira de Deus sobre a terra. A gente conhece, né? A escatologia vai ser no período da grande tribulação, esse derramar da ira de Deus. Ou seja, nada do que está acontecendo, né? O grande mal que a humanidade está fazendo na terra, tudo que já aconteceu, nada disso ficou esquecido. Tudo vai ser cobrado o devido preço no seu tempo, tá? Então, por quê? Porque a ira de Deus está sendo acumulada. Acontece uma coisa, fica impune porque estamos no tempo da graça, tá? Deus não está punindo as pessoas agora, fulminando ninguém no tempo da graça. Então, muita gente está achando que está tudo esquecido. Não, não está esquecido não. Todo mundo vai comparecer diante do trono de Deus e no período da grande tribulação, a humanidade como todo vai sofrer o castigo divino. Tá? Isso aqui é fato, isso aqui é a escatologia de Apocalipse. Continuando então, no tópico 3, no subtópico 3,
o tema desse subtópico diz assim, ó, a resposta pronta de Deus. Tá? Aqui vou ler o primeiro parágrafo. Então, a oração do profeta é a resposta pronta de Deus. Primeiro parágrafo diz assim, ó, a resposta de Deus veio de forma bem diferente daquilo que o profeta esperava. Ele, o soberano, resolveu convocar os caldeus ou os babilônios para contrapor-se aos pecados e iniquidades. Meu Deus, aqui é o seguinte, a gente vai ver, é bom a gente entender aqui, porque a resposta de Deus não era do jeito que Abacuque queria. Eu vou explicar para você por que Deus deu esse tempo, não puniu o povo como Abacuque achou que Deus ia fazer, porque Deus ficou aparentemente calado, quieto. Tá? Por que ele resolveu punir o povo levantando uma nação, aqui foi os caldeus, que eram os babilônios, né? Levantando uma nação para punir o povo. Por que Deus fez isso? Eu vou te explicar a razão disso. Veja, preste bastante atenção agora. Tá? Mas antes disso, deixa o seu like aí no vídeo, tá bom? Para a gente poder, para podermos, o YouTube divulgar mais o nosso trabalho, tá? Bom, aqui é o seguinte, meus irmãos, o cativeiro, né? Ou seja, Deus levanta aquela nação, os babilônios, eles levam o povo para o cativeiro. Isso aí foi necessário porque o cativeiro, ele mudou para sempre a história de Israel, tá? Para sempre, porque o povo foi para o cativeiro. Quando eles voltam do cativeiro, Neemias vai levantar ali, né, restaurar os muros de Jerusalém. Após a restauração dos muros, o que vai acontecer? O povo, lá em Neemias 8 você vai ler isso, o povo ele vai até Neemias e pede que se ensine a palavra. Ou seja, quando o povo pede isso, por que o povo pede isso? Porque eles entenderam que a falta de conhecimento de Deus foi o motivo da destruição. Então, quando o povo pede isso, Neemias, né, o sacerdote Esdras, na verdade foi o escriba ali que fez isso, ele vai começar a ensinar a palavra de Deus ao povo, vai levantar pessoas para poder ministrar ao povo, vai instituir escolas em cada cidade, vai fazer cópias do livro sagrado. Por causa dessas cópias do livro sagrado, do livro da lei, esse livro está até hoje com a gente, né? Se não fossem feitas cópias, esse livro teria desaparecido, tá? Mas por conta disso foram feitas cópias e aí temos até hoje a Bíblia Sagrada, o Antigo Testamento, e também foi feita em cada cidade uma escola, que eles passaram a chamar de sinagogas. Então, a partir dali, na volta do cativeiro, aí você vai ver que o povo ele se voltou, foi um avivamento na palavra. E o povo mudou para sempre os costumes, irmão, mudou para sempre. Virou costume em Israel. O respeito a Deus, o conhecimento pela palavra, isso virou costume. Cada criança ela tinha por obrigação dos pais, a criança até os 12 anos ela tinha por obrigação conhecer a palavra, de decorar a Bíblia. Tá? Coisa tremenda. Então a história do povo mudou. Deus conseguiu fazer isso através da instituição do cativeiro. Tá? Por isso Deus não respondia ao povo como Neemias, como Abacuque queria. Se Deus fizesse como Abacuque queria, o povo tinha se destruído. Né? Porque se Deus fosse punir todo mundo que estava, né, em pecado, já pensou? E se hoje Deus também fizesse isso? O evangelho acabava. Né? Bom, vamos lá então. Aqui no terceiro parágrafo diz assim, ó, ainda que parecesse inerte, na verdade Deus estava dando tempo para que a nação judaica se lembrasse dos alertas divinos. Ah, tremendo isso daqui, né? Ou seja, Deus ele estava dando uma visão para Abacuque, né? E a visão que Deus deu para Abacuque era de que viria um tempo, por isso que Deus fez aquele rebuliço, entregando o povo para os caldeus, tá? Porque Deus queria trazer o tempo da graça, um tempo em que o justo viveria pela fé. Amém? O próprio profeta Abacuque menciona isso aqui no seu livro. Ele teve essa foi a visão que Deus deu para ele. Então Deus queria trazer esse tempo, é o tempo que nós estamos hoje, né? O tempo em que o justo ele viverá pela fé. Não viver de respirar igual a gente está aqui, né? Mas eu digo viver para a vida eterna. Será pela fé. Amém? Pela sua fé em Cristo.
Glórias a Deus. Bom, vamos aqui no segundo tópico, o avivamento pela palavra. Aqui é muito interessante esse tópico, você vai gostar. O subtópico 1, ouvir a palavra de Deus. Isso aqui Abacuque menciona na sua oração, né? Ouvi a tua palavra e tremi. Bom, aqui diz assim, ó, primeiro parágrafo. Em sua oração, Abacuque disse, ouvi, Senhor, a tua palavra. Ele ouviu a palavra de Deus, ou seja, a resposta dele quanto ao objeto de sua oração, né? Aqui a gente vê que tem dois elementos. A gente, quando lê o texto, a gente vê só um elemento que trouxe o avivamento. Qual foi o avivamento pela palavra? Qual foi o elemento? A palavra. Mas tem um elemento aqui, tá? Que elemento é esse? Você pode... Pergunta para os alunos para ver se alguém vai saber. Mas eu vou te falar já para você saber e depois você pergunta para os alunos para poder enriquecer a sua aula. O elemento que está implícito no texto. Abacuque orou. Amém? O avivamento veio, a resposta de Deus veio porque Abacuque orou. Tá? Então, o primeiro elemento é a oração. E o segundo, a resposta, a palavra de Deus. Amém? Então é oração e resposta de Deus. Oração e palavra. Tá? Então o avivamento ele vem assim, ó, os elementos para o avivamento. Oração e palavra. Tá? Você pode estender essa pergunta, tenta dar uma dica ali para os alunos para ver se alguém vai responder, quem sabe. Né? Quem sabe alguém veja o meu vídeo aqui e traga a resposta. Bom, aqui a gente vai ver, vai ter que entender o seguinte, meus irmãos. Se a gente quer ter um avivamento, né, da parte de Deus, nós precisamos buscar. Deus não vai dar nenhum avivamento, grave bem isso, registra isso para passar para a tua classe. Lembra que o objetivo terceiro da lição, e eu acredito que é o principal objetivo, é incutir na mente dos alunos a necessidade, né, o desejo para buscar o avivamento. Então é isso daqui, ó. Deus não vai dar avivamento se a gente não pedir, não clamar, irmão. Deus não vai dar avivamento se a gente não clamar. Neemias 8, o povo foi até o profeta, até o sacerdote Esdras, para pedir que ele ensinasse a lei. Tá? Então o povo buscou, a gente tem que buscar um avivamento. Amém? Vamos lá então, no 2, temer a Deus. Também outra coisa que o profeta fez, né? Temeu o Senhor. Bom, vamos aqui na leitura, porque está muito forte o que eu vou falar aqui agora. Ao ouvir a palavra de Deus, Abacuque temeu ao Senhor. É preciso ouvir a Deus e temê-lo. Não pode haver avivamento sem temor ao Senhor. Amém? A gente vai ver que nos dias de hoje, isso aqui eu deixo registrado no meu comentário, aqui no subsídio, que nos dias atuais parece que a marca da nossa geração é a falta de temor a Deus. A falta de temor está muito grande. Falta de temor, falta de reverência, falta de respeito com as autoridades cristãs. Tudo isso está acontecendo. Você deve se lembrar de um tempo, você que já tem tempo de igreja, talvez você vai se lembrar de tempo que até os bandidos tinham medo de roubar um cristão. Hoje em dia ninguém mais tem isso. Por quê? Porque nem os crentes respeitam a Deus mais. E é isso que está acontecendo. Eu estou falando de forma genérica, os irmãos me perdoem, não a ideia não é generalizar, tá? Mas quando eu falo assim, na igreja em geral, a gente vai ver que há muita falta de respeito. Começando nos altares, começando, né, ali no meio das lideranças, a gente vê essa falta de respeito. Por quê? Porque se prega muito hoje um Deus que é amor. Não se prega Deus de justiça, se prega mais um Deus de amor, Deus benevolente, tá? Mas a gente tem que entender que o nosso Deus é um fogo consumidor. Isso aí é Hebreus, tá? Hebreus 12, 29. O nosso Deus é um fogo consumidor. Quando o autor de Hebreus menciona isso em Hebreus 12, 29, ele está falando para o povo, no verso anterior, em Hebreus 12, 28, que houvesse reverência. Ele estava clamando por reverência para o povo. E em seguida ele já vai falar isso, dar esse alerta, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Amém? É um Deus de justiça. É isso que ele quer dizer. O que é Deus de justiça? Um Deus que pune.
Então, se a gente não atentar para isso, irmão, vai continuar uma falta de reverência. E eu vou mais profundo nisso aqui agora, hein? Guarda isso daqui que é muito importante. Ó, no segundo parágrafo diz assim, ó. No segundo parágrafo, precisamos ressaltar, porém, que o temor ao Senhor nada tem a ver com o medo, pavor ou terror. A expressão remete à reverência a Deus em todas as esferas da vida. Amém? Então, temor a Deus não é medo de Deus. O medo de Deus faz com que as pessoas se escondam de Deus, mas o temor faz com que as pessoas o respeitem, né? Na sua presença. Amém, meus irmãos? Olha o que eu coloco no meu subsídio, importantíssimo isso daqui, ó. Por isso precisamos pregar e ensinar o temor a Deus, a começar pela reverência em nossos cultos. Essa reverência deve ser ensinada pelo exemplo, começando pelo altar, para que o povo possa observar e imitar. Amém? Então, temos que ensinar reverência. E como se ensina reverência? Pelo exemplo. Amém? E como, porque começa pelo altar, o exemplo é do altar, porque o povo todo está olhando para o altar. Amém? As lideranças, os líderes, os ministros que estão ali em cima, todos somos observados. Então tem que começar de nós a reverência. Se na hora do culto a gente ficar conversando, se na hora do culto a gente ficar tirando selfie, fotinho com o irmão A, com o pregador B, na hora do culto, irmão, se a gente começar a fazer isso, atendendo em cima do altar, atendendo o telefone, eu sei que isso aí deve estar, um montão de gente vai ficar chateado, vai ter gente dando dislike, não tem problema, mas a verdade é essa, temos que falar a verdade. Nós temos que viver a verdade, meus irmãos. A falta de reverência é muito grande. A falta de reverência. E o povo, ele imita a falta de reverência. Já viu na sua igreja, quando começa o mensageiro começa a pregar, a pessoa levanta, vai beber água, né? É uma falta de reverência. Por que fazem isso? Porque vê isso na liderança. Ah, não, mas na liderança lá, então se a liderança cumpre direitinho, mas aquele irmão A ou B tem feito errado, chama a atenção do irmão A ou B. Não precisa ser diante da igreja, no particular, mas fala com ele. Irmão, você não pode fazer isso. O pregador está vindo aqui, está pregando a palavra, então você não pode sair na hora da pregação. É falta de ética, falta de reverência. Falta de reverência para Deus, diante de Deus. Amém, meus irmãos? Tá? Isso aqui é importantíssimo. Estamos vivendo um tempo marcado pela falta de reverência das igrejas contra Deus, né? Bom, vamos lá então. Alerta dado. Cada um agora é responsável pelas suas ações. O subtópico 3, o tema é o clamor pelo avivamento. Aqui no primeiro parágrafo diz assim, ó: depois que o profeta entendeu que o juízo de Deus seria inevitável ao povo desobediente, ouviu sua palavra com temor e clamou a Deus pelo avivamento espiritual. Clamou a Deus pelo avivamento espiritual. Vamos lá. Meus irmãos, aqui é o seguinte, o profeta considerou que os pedidos que fazemos ao Senhor não são realizados conforme a nossa vontade, tá? Ele considerou, ele entendeu isso daqui. O profeta entendeu que não é nossa vontade, nem no nosso tempo. Isso aqui foi importantíssimo, esse entendimento da parte do profeta, tá? E isso aqui tem a ver com os nossos dias. A gente vai ver que hoje muitos irmãos apregoam algo diferente e errôneo, um ensinamento errôneo, tá? De que nós devemos, que as coisas têm que ser conforme a nossa vontade. Alguns irmãos decretam coisas para Deus, não se decreta nada para Deus, não se exige nada de Deus. Você pede a Deus, se Deus, se for do agrado do Senhor, Ele vai cumprir determinada coisa na sua vida. Continuando aqui, meus irmãos, então a gente vai ver que o profeta ele vai fazer 3 pedidos, né? 3 pedidos a Deus em favor da restauração espiritual do seu povo. Aqui o comentarista enumera, né, os 3 pedidos. Vamos ver aqui, vou passar rapidamente esses 3 aqui, dentro desse subtópico ainda. Primeiro, ó, número 1, ele pediu avivamento para a sua obra, ou seja, ele não queria que a obra esfriasse, né? Ele não queria que houvesse um esfriamento, tá? Olha o desejo do coração do profeta. Não deveria ser esse o desejo nosso diante de Deus, né? O profeta queria que houvesse fervor diante da obra de Deus. Esse tem que ser também o nosso desejo.
tá? Bom, o 2 aqui, ó, pediu para que Deus notificasse a sua obra. Em algumas Bíblias está assim, que o Senhor a torne notória, né? Ou seja, que ela fosse conhecida, que a obra de Deus fosse mais divulgada, mais conhecida de todos. Esse foi um desejo do profeta, né? Esse aqui tem que ser nosso desejo também, pedir que o Senhor avive a obra para que a obra seja amplamente divulgada, que ela atinja o mundo secular, que ela fale, né, para o povo. Amém, meus irmãos? Né? Esse aqui foi um desejo do profeta. Bom, continuando aí, né, não vou falar do 3, já comentamos sobre ele. No tópico 3 agora, o avivamento, questão de vida ou de morte. Bom, aqui temos o primeiro subtópico, o clamor pela misericórdia de Deus. Primeiro parágrafo diz assim: além de clamar por avivamento, Abacuque clamou pela misericórdia do Senhor diante das terríveis consequências do juízo divino sobre a nação impenitente. Tá? Ele foi e pede, interessante que ele pede a Deus, né? Na ira, lembra-te da misericórdia. Eu quero falar algo interessante para você sobre esse detalhe aqui. Isso aqui, o pedido por misericórdia, ele é um pedido inspirado, né? Ele é um pedido que ele faz por inspiração do Espírito Santo, né? Por quê? Essa oração, ela é registrada no livro, né? Ela é registrada no livro de Abacuque. E todo o conteúdo do livro é inspirado pelo Espírito Santo. Então a oração é uma inspiração do Espírito Santo. Você já aconteceu se você está orando e o Espírito Santo fazer você lembrar de alguma coisa? Não acontece isso contigo? O Espírito Santo faz você lembrar de algum irmão para você orar, você lembrar por um objetivo tal, né? O Espírito Santo direcionando você. E aqui ele também direciona a oração do profeta Abacuque. Quando ele fala assim, na ira lembra-te da misericórdia. Quando ele fala isso, isso é uma inspiração do Espírito Santo para que fosse feito aquele pedido, né? Porque aquele pedido estava dentro do contexto do que é a ira do Senhor. Né? Porque o detalhe, a gente vai falar nisso agora no próximo parágrafo. Preste bastante atenção. No segundo parágrafo diz assim, ó, era uma questão de vida ou de morte. Por isso ele suplicou, na ira lembra-te da misericórdia. Abacuque 3, verso 2. O profeta sabia que diante da decadência espiritual e moral do povo, se Deus não tivesse misericórdia, todo esse povo pereceria. Né? Muito interessante. Agora, aqui é o seguinte, irmão. Olha só o que diz, o que o Senhor Jesus fala em Marcos 13, verso 20. Ó, e se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos que escolheu, abreviou aqueles dias. Aqui o Senhor Jesus está se referindo à grande tribulação, tá? Que os dias foram abreviados na grande tribulação para que pudesse os escolhidos não perecerem. E a gente vai entender que até esse tempo que está sendo protelado, né, até que venha a segunda vinda de Cristo, o período da grande tribulação, até esse tempo Deus está exercendo misericórdia. E a abreviação dos dias, como é que foi essa abreviação? O período de 7 anos é um período compacto, curto, por todo o tempo que a humanidade afrontou a Deus. Olha quanto tempo a humanidade afronta a Deus, né? Contando do tempo da igreja para cá. 2.000 anos, 2023 anos. Olha o tempo que a igreja que a humanidade está afrontando a Deus. E vai ser um período curto, de 7 anos apenas, de punição, de castigo. Tá? Então são dias abreviados, tá bom? Por isso que a gente está entendendo que na ira Deus está se lembrando da misericórdia. Tá? A oração do profeta Abacuque, inspirada pelo Espírito Santo, é uma oração que está sendo cumprida nos nossos dias e vai se cumprir no período da grande tribulação. Continuando então, vou pular o subtópico 2, vamos para o subtópico 3. Não se esqueça de deixar o seu like, você que está conosco até agora, tá? Vamos aí para o nosso fechamento já, né? O subtópico 3 diz assim, ó, clamemos a Deus. Aqui vai falar de uns problemas. Vamos para o segundo parágrafo para a gente ver que problemas são esses. A iniquidade não é apenas praticada individualmente ou por grupos, mas está institucionalizada.
Irmãos, isso daqui está falando da necessidade de a gente clamar a Deus por um avivamento. Porque atualmente, dos dias de hoje, a sociedade está muito corrompida, a devassidão moral é muito grande, tá? E aqui fala de um problema muito sério. Fala que a iniquidade, ela está sendo praticada, mas ela está institucionalizada. Ou seja, ela faz parte das instituições. Olha só o que o comentarista fala, ó. Com apoio legal, ou seja, por leis, né? Há poucos anos, governos culturalmente autoritários incluíram em suas agendas a institucionalização do aborto, do falso casamento gay, tá? E da ideologia de gênero. Então, tudo isso aqui é institucionalização da iniquidade. Ou seja, eles criam leis, tornam ela institucional, tornam ela legal, né? Perante a justiça. Tá? Isso aqui, irmãos, vale a pena a gente meditar sobre isso. Por quê? Vai chegar um tempo em que vai se criar cada vez leis mais específicas, né? Leis de proteção a esses grupos que praticam essas iniquidades institucionalizadas, os grupos, né, LGBTQIA+, e tudo mais aqui, tá? Todos esses grupos, porque leis de proteção específica, de forma que se alguém emitir qualquer opinião contrária a eles, a esses grupos, essa pessoa vai estar incorrendo em crime. E ao incorrer em crime, o que a gente vai ter? Vai ter pregadores sendo proibidos de ministrar pregações, canais de YouTube sendo fechados, como já está acontecendo por conta de política, né? A gente vai ver tudo isso acontecer cada vez mais, cada vez com mais intensidade, por causa da institucionalização da iniquidade. Tá bom? A gente vai ver isso acontecer, infelizmente. Igrejas fechando as portas por determinação judicial. Isso aqui, a igreja tem que se preparar para essas coisas. Infelizmente, essa é uma realidade do nosso tempo. Tá? Isso aqui, meu amado professor de escola dominical, vale a pena você ensinar, alertar o povo quanto isso. Diante disso, faça a pergunta para eles, olhando nos olhos dele. Há necessidade ou não de clamar por um avivamento hoje, bem agora, nesse momento? Há necessidade, tá? Bom, na conclusão, é importante você ficar atento no terceiro objetivo, que é conscientizar a respeito da necessidade de um verdadeiro avivamento, tá? Então, essa conclusão, você tem que procurar mencionar isso ao povo, chamar o povo, falar com eles, ó, antes de terminar a escola dominical, vamos orar por um avivamento, vamos clamar pelo avivamento. Como é que começa o avivamento? É buscando o Espírito Santo. Como é que começa o avivamento na nossa vida? Se dedicando na oração, dedicando na palavra, retornando às origens da igreja. É assim que começa o avivamento. Amém, meus irmãos? Tá? Então faça essa conclusão, convide os alunos aí, né? Agradeça aí pelo encerramento do trimestre, convide para a próxima aula, tá? Deus abençoe a sua aula, a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Até o próximo vídeo.